Olá, aqui é o Eni Soares do Crie Seus Jogos. Eu gostaria de começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. O que torna um chefão de um jogo tão especial? Você muito provavelmente deve se lembrar de alguns confrontos favoritos que tenha tido contra chefões desde o início da sua carreira gamer, certo? No entanto, o que eles fizeram para se destacar para você? É o jeito que eles se pareciam? Talvez a dificuldade, o design, ou ainda foi a realização de dever cumprido após os derrotar que te marcou? Quer você esteja desenvolvendo um jogo ou só querendo saber o que faz um bom chefão, neste vídeo de hoje eu queria fazer uma análise dos diferentes pontos que tornam uma batalha contra um chefão tão especial. Existem chefões de diferentes tamanhos e formas, mas há algo diferente neles em comparação aos inimigos comuns. Qual seria esse fator que os diferencia? Você saberia dizer? Estarei listando agora os 7 motivos que tornam um chefão tão especial. Bora lá? Para começar, para que um chefão seja minimamente agradável, ele precisa ser desafiador. Se você parar para pensar, geralmente chefões são comandantes de um exército ou de alguma facção, ou seja, na maioria dos casos, são espécies de líderes dos inimigos comuns. Assim, eles têm a obrigação de proporcionar ao jogador uma luta mais difícil do que um inimigo comum daquele jogo. O segundo ponto é que um chefão deve também ser justo. Afinal de contas, ao se deparar com uma batalha totalmente desequilibrada, na qual o jogador sequer consegue prever qual será o próximo movimento ou mesmo evitar danos do chefão, a opção mais conveniente será quebrar a tela do computador ou chutar o console, não é mesmo? Headshot. Talvez, mas a mais fácil sem dúvida será simplesmente sair do jogo. Ao criar um chefão, você deve certificar de que os ataques dele serão telegrafados mesmo, ou ao menos deve haver um padrão na qual o jogador pode aprender. A primeira vez que um jogador enfrentar um chefão, tudo ali pode parecer opressor, mas se ele mantiver calmo e aprender com seus erros, ele poderá perseverar e se sentir bem com isso. Conforme suas habilidades e conhecimentos aumentam, o desafio de uma luta contra o chefão deve sempre diminuir gradativamente. Terceiro ponto, evite inflar a vida do chefão. Você pode pensar o seguinte: vou criar um chefão para o meu jogo e vou enchê-lo de vida. Assim será muito difícil de derrotá-lo. Agora eu te pergunto, será mesmo essa a solução? Pode acreditar que não. Na verdade, trata-se de uma falsa dificuldade que poderá tornar seu grandioso chefão totalmente desinteressante, já que a única coisa que ele trará de diferente em relação aos inimigos comuns será uma vida enorme. Raciocine comigo, um chefão cuja luta em si nunca se altera e a dificuldade toda fica a cargo de uma grande barra de vida, tornará ele bem menos intimidador do que deveria ser. Quer um exemplo? The Binding of Isaac possibilita ao jogador obter itens aleatórios ao personagem. Chefões muito difíceis podem se tornar extremamente fáceis de se derrotar se você tiver a combinação certa de tais itens. Então, quando lançaram a expansão Afterbirth, eles acrescentaram alguns chefões com enormes vidas com o intuito de dificultar um pouco aquilo. Mesmo se você tiver bons itens, eles vão demorar uma eternidade para morrer. O problema é que isso se torna completamente frustrante. Então, tudo isso pode parecer complexo, mas apenas certificar-se de que um chefão é um desafio justo é essencial para a jogatina divertida. Seu chefão deve ser intimidador de algum jeito, pois é isso que os tornam memoráveis. Se o jogador sentir até mesmo medo de um chefão, tudo bem, já que o que queremos aqui é mexer com a experiência geral do jogador, e combinar um desafio com um design intimidador pode resultar numa luta memorável. Um chefão deve testar o que o jogador aprendeu com o jogo até ali. Jamais crie um chefão que não possa ser derrotado sem uma habilidade especial do jogador que ele ainda sequer sabe da existência. Você pode, às vezes, até usar um chefão como um momento para ensinar uma nova habilidade. Mas, se for um chefão final, isso já não se aplicaria. O chefão final de um jogo é o momento do jogador colocar em prática tudo que ele aprendeu jogando o seu game. Um outro detalhe que tem que ser pensado ao se criar um chefão é a recompensa que ele trará ao jogador. Ao derrotar, o que o jogador ganha? Apenas avança na história? Desbloqueia uma super habilidade? Talvez um item especial? A série Mega Man é um exemplo disso.
pois você vai ganhando habilidades ao derrotar chefões, e essas mesmas habilidades serão uma vantagem contra chefões posteriores. Às vezes, um chefão é apenas um inimigo final que você tem que enfrentar, então o orgulho que você sente ao superá-lo simplesmente será a recompensa em si. A melhor maneira de você definir a recompensa é só se perguntar: por que eu estou lutando contra esse chefão? Se a sua resposta não for satisfatória tendo em vista os seus objetivos no jogo, então algo tem que ser mudado. Por fim, as melhores lutas contra chefões devem ser únicas. É só você lembrar que chefões devem se comportar diferentemente de inimigos comuns. E você pode estar se perguntando: como eu faço isso? Bom, dê a eles golpes diferenciados, os encaixe com o ambiente da cena, até mesmo podendo usar coisas que estão ali a seu favor. Eles devem ser mais fortes e, claro, mais intimidadores do que os inimigos comuns. Você pode até mesmo dar ao chefão mais de uma fase só para ele, como acontece no Castle Crashers, onde o chefão final tem 6 níveis desafiadores diferentes até que você o encontre e o derrote finalmente. Não é fácil fazer um chefão que seja ao mesmo tempo desafiador, intimidador e que traga uma excelente recompensa e, claro, seja justo. Então vale a pena você se inspirar em seus chefões favoritos dos games com os quais você lutou. Agora deixa aí nos comentários alguns chefões inesquecíveis que você já tem enfrentado e o motivo de serem tão especiais. Só lembrando que esse vídeo faz parte de alguns conceitos de game design para chefões, então existem diversos outros ótimos conceitos também, mas apenas lembre-se de que os melhores chefões são os divertidos. Se tiver gostado do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo com seus amigos. Obrigado e até o próximo vídeo.